Faltando os votos de Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Até agora, o placar está em 3-1 para que o ex-presidente perca os direitos políticos por 8 anos. Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação ao se reunir com embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral. A sessão será retomada ao meio-dia, não é cedinho hoje, não é às 9 da manhã. João Pedro Melo está por aqui para trazer todos os detalhes. O pessoal vai dormir até um pouquinho mais tarde nessa sexta-feira. João Pedro, bom dia para você. É isso, Carla. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. A gente espera que eles durmam um pouquinho mais, descansem aí para de fato estarem preparados para esse julgamento que começa logo mais ao meio-dia. Falta um voto, para a gente ter praticamente maioria definida pela condenação do ex-presidente da República. Nesse momento o placar é de 3-1 por essa condenação e o Tribunal Superior Eleitoral, então, pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ontem a gente teve uma sessão um tanto quanto longa, foram vários pontos de votos dos ministros, a gente teve votos longos, ao longo de toda a sessão, e a acusação de que Bolsonaro teria cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Muita gente fala que essa questão é crime. Ontem a gente teve, inclusive, uma entrevista aqui na Band News FM relacionada a esse assunto com Alberto Rolo, e ele destacou que são irregularidades, mas não são crimes, Essas questões teriam sido cometidas, então, no encontro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, isso no ano passado, e essa sessão foi retomada na quinta-feira com o voto do ministro Raul Araújo. Ele discordou do relator e disse o seguinte, que era necessária uma absolvição do ex-presidente, já que as ilegalidades não seriam ali suficientes para uma inelegibilidade. Ele destacou ainda o seguinte, que a eleição, mesmo com toda essa situação, foi realizada normalmente. Assim, embora não se possa negar que as eleições de 2022 experimentaram um conjunto de percalços e dificuldades decorrentes de um contexto de instabilidade oriundo de discursos de conteúdo inverídico, no qual a fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro é exemplo significativo, há de se igualmente reconhecer que a Justiça Eleitoral foi capaz de conduzir o pleito de forma orgânica, com ampla e livre participação popular, pronta proclamação do resultado e oportuna diplomação, e adoção de medidas suficientes à contenção do que poderia ter se transformado num grave episódio. Não houve a gravidade porque a Justiça Eleitoral prontamente interveio, sobretudo naquelas representações sob a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Bucchianeri, que referi no voto. Em consequência, sendo a gravidade aferível pela vulneração aos bens jurídicos legitimamente e normalidade das eleições, mas sendo esses sujeitos a um juízo de valor de grau, fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Bom, na sequência, o ministro Floriano de Azevedo Marques se posicionou a favor da condenação de Bolsonaro. Segundo ele, o discurso do ex-presidente e os depoimentos de testemunhas nesse processo confirmaram que Bolsonaro queria sim obter vantagem na eleição de 2022. Portanto, ele discordou de Raul Araújo. E aí toma a liberdade de fazer um diálogo com o ministro Raul, porque toda a construção que eu ouvi atentamente do ministro Raul está centrada no fato de que, ainda que houvesse alguma intenção, ela não produziu efeitos, porque até por ação da Justiça Eleitoral, o resultado das eleições não foi afetado. Ora, ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Me parece claro isso do ponto de vista jurídico. Se a Justiça Eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção e das circunstâncias que predizem uma gravidade, caracterizadora de abuso e de desvio. Senão, seria como que premiar quem pratica uma conduta ilícita pela eficiência de quem coíbe os efeitos dessa ilicitude.
Bom, o ministro André Ramos Tavares também votou pela inelegibilidade. Ele foi o que teve o voto mais rápido, 40 minutos ali para votar, antes de fato da sessão ser suspensa. E para ele, os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro agrediram, sim, a democracia brasileira. Mais do que mentiras, forma-se um pool de perturbações severas à democracia e às instituições com intuito eleitoral, nos termos que adiante especifico. O que se constata é, pois, a reverberação de fatos inverossímeis, descontextualizados e despidos de mínima seriedade, inclusive já amplamente refutados publicamente, seja por meio de dados empíricos, de contraposição com os fatos, a partir das ocorrências devidamente checadas e reportadas oficialmente, seja por meio de relatos e conclusões técnicas conforme metodologia científica. Não houve, como quer fazer crer o investigado, um mero diálogo institucional, construído a partir da importância atinente à vigilância do sistema democrático pela comunidade internacional. O que houve foi, em síntese, uma ação coordenada no texto, com contexto bem definido, a fim de reforçar o engajamento de um determinado público, pela manipulação de mentiras em benefício eleitoral próprio. O relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, já tinha votado no início da semana, lá na terça-feira, pela condenação do ex-presidente. A tendência, como a gente falou, é de que a maioria seja formada com o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a primeira a votar na sessão de hoje. Depois dela votam Cássio Nunes Marques, em quem aliados do ex-presidente depositam aquela esperança por um eventual pedido de vistas ou até mesmo pela absolvição. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é o último a votar. Os ministros que já se manifestaram entenderam que o ex-candidato a vice Braga Neto não teve influência nessa reunião com embaixadores e, portanto, deve ser absolvido. A gente já tem maioria para essa questão, são 4 votos a 0 por essa absolvição.